estava pensando, meditando, eu já disse algumas coisas aqui em algum tempo e eu queria trazer algumas reflexões para nós aqui nessa noite. Eu sempre, às vezes eu cito, já citei algumas vezes jogadores de futebol, que quando vão mencionar Deus, eles não usam o nome de Jesus. É muito difícil você ver o nome de Jesus sendo aplicado. Graças a Deus, não que eu tenha algo contra isso, mas isso tem a ver com o que eu vou falar para você nessa noite. Mas é porque, na verdade, é o nome de Jesus quem estabelece, é o nome de Jesus que estabelece todas as coisas se convergem para Jesus. Mas quando a gente fala de Deus, a gente acaba falando de uma forma genérica. Então todos os deuses têm o nome de Deus, né? Todos os deuses pagãos, eles também são chamados de deuses. E há outros deuses que a própria Bíblia apresenta, e a gente precisa tomar o cuidado. Então a gente precisa entender que é o nome de Jesus, e por isso que a Bíblia diz que não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pela qual havemos de ser salvos, e que a Ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes, e eu preciso aprender a fazer menção do nome de Jesus. Mas Jesus, muitas vezes nós já conhecemos, eu já sei quem é Jesus, eu sei que Ele morreu na cruz do Calvário, eu sei que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, eu sei que eu estou esperando a volta dEle, para que Ele reine sobre essa terra, nessa terra durante 1000 anos, a qual nós vamos reinar com Ele, juntamente com Ele. Eu sei quem é o Espírito Santo, e eu estou falando assim de uma forma bem superficial, para você entender o que eu quero compartilhar com você. A gente sabe quem é o Espírito Santo, a gente sabe que é Ele quem está atuando hoje, Ele que é a mão ativa, a força ativa, a mente ativa, Ele é o Deus ativo nesse tempo sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus falou, quando Ele estava subindo ao céu, João 14, Ele diz: não preocupe, não vou deixar vocês órfãos, vou levar, eu estou indo, mas vou enviar o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. E nós conhecemos a Deus, e aí a gente faz a menção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a pergunta que eu tenho para você nessa noite, porque nós estamos terminando a estação libertação, ela acaba nesse mês de junho, e a gente entra em julho na estação paternidade. E a pergunta que eu tenho para você é se você conhece o Deus que é Pai. Se você tem contato com esse Deus que é Pai. Se você reconhece esse Deus que é Pai. Ou se a sua ciência de Deus, ela se limita a algumas ações de Deus. E talvez eu conheça a Deus como Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre todas as coisas, mas eu ainda não o conheci como Pai, eu ainda não o reconheci como Pai. Nós não vamos falar de paternidade hoje, porque nós vamos falar de libertação, mas nós precisamos começar a entender algumas coisas que nos amarram a situações que nos impedem de viver a verdadeira essência de Deus nas nossas vidas. E uma das minhas lutas, e eu vou continuar brigando e lutando contra isso até quando o Senhor assim o quiser, é exatamente contra os padrões que a religião criou para nós a respeito daquilo que nós vivemos. Os padrões que a religião instituiu. Eu estava pensando quando eu cheguei aqui, ali de pé durante a adoração, durante o louvor, e eu estava pensando em quantas pessoas não estão no nosso meio, não fazem parte da comunidade, porque um dia disseram para eles que eles não podiam fazer parte porque faziam ou usavam tal tipo de roupa, ou tinham tal hábito, não sei, alguma coisa dentro desse padrão, e essas pessoas então deixaram de seguir a Deus, deixaram de servir ao Senhor, deixaram de viver a filiação com Deus, de se tornarem filhos, porque se apegaram a um padrão religioso. E é por isso que a Bíblia diz que o povo se corrompe, porque lhe falta o conhecimento. Querido, se eu não conhecer isso daqui, se eu não conhecer a Bíblia, Patrícia, eu vou ser enganado o tempo todo. Pessoas vão me dizer coisas e eu vou acreditar naquilo que eles estão dizendo, e vou fazer daquilo uma direção para a minha vida, e vou andar por aquilo. E eu já disse, vou dizer novamente, eu creio, eu acredito piamente que Jesus, Ele não veio fundar uma religião na terra. Jesus não é o fundador do cristianismo.
Jesus ele não veio fundar uma igreja, uma denominação, não, irmão, é muito menos isso. Eu entendo que Jesus, quando ele veio nessa terra, e eu sempre recomendo vocês a lerem Mateus capítulo 23, que Mateus 23 para mim é quando Jesus está quebrando o sistema religioso que ele encontra quando ele chega aqui na terra. Mas eu entendo que Jesus ele veio aqui para mostrar como é ser humano vivendo em Deus. Nós entendemos e acreditamos que há um só Deus e um só Senhor sobre todas as coisas, um único Deus. A Bíblia diz que não há outro Deus fora de Deus. E Jesus ele veio mostrar ao homem como é viver então nesse padrão, nessa metodologia de vida, nessa filosofia de vida, sem precisar se apegar a padrões religiosos. E quando eu leio a Bíblia, e quando eu leio o livro de Apocalipse, que me aponta o futuro, e a gente estava até conversando ontem à noite, né, Marlos, sobre profecia e ambiente profético, o que é o dom de profecia e o que é o ministério profético. E aí falando do Marlos, lembrando ontem, foi muito bacana, a gente saiu distribuindo roupas de frio e lençóis e cobertores, e foi muito bacana, é uma experiência, eu recomendo todos vocês a passarem, a viverem isso, é muito gostoso, você se sentiu útil de alguma forma, e a gente fez isso ontem, foi muito bom. Inclusive sobraram algumas roupas femininas, estão no meu carro. Então se você souber de algumas mulheres, roupas P's e M's. Se você souber de alguma mulher que estiver precisando, a gente tem ali tanto roupa de frio como blusinhas e tal. Mas eu esqueci o que eu estava falando. Fui falar do Marcos, é culpa sua, viu? Falei do ambiente profético, né? E o ambiente profético, o ministério profético, a profecia, ela aponta para o futuro. A gente se apegou à profecia que fala do passado. E eu estava contando que quando a gente ia no monte, por exemplo, a gente ficava com medo de Deus usar alguém em profecia para falar do pecado que eu tinha cometido. Mas o ambiente, a profecia, ela aponta para o futuro e não o passado. E quando a gente lê o Apocalipse, o Apocalipse é um livro profético e ele está dizendo que vai haver um dia em que não haverá mais lugares de reunião como esse que nós temos aqui hoje. João ele fala assim: e vi tudo sendo transformado, e eu procurei o tabernáculo e não o encontrei, porque o próprio Deus era o seu tabernáculo. Então a gente precisa entender que esse tempo aqui é um tempo que vai passar. A gente precisa hoje se reunir, e essa pandemia está nos ensinando a ser cristãos ou filhos de Deus, ou o que quer que seja, sem precisar vir aqui no lugar de reunião. E entenda, só os perseverantes permanecerão. Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar com isso. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E é o que tem acontecido, porque tem pessoas que perdem o amor porque não vêm aqui. Isso aqui eu já falei, estar aqui no domingo é só um detalhe da nossa vida. O que importa é a nossa relação com Deus no nosso quarto, lá, eu e o Senhor separados, sozinho, o meu TSD, é isso que realmente importa. Mas eu estou dizendo isso, querido, porque a gente vai sendo criado e formado dentro de padrões, e esses padrões vão nos moldando, nos transformando, e daí a pouco a gente começa a vivenciar situações em que aquelas mentiras passam a ser verdade sobre a nossa vida. E a gente começa a medir a nossa vida e estabelecer o nosso caminhar segundo aqueles padrões que foram ensinados. E você já deve ter vivido situações em que você confronta alguém. Quando eu dei aula no seminário, eu dei aula por muitos anos, então de vez em quando eu pegava alguns alunos lá e a gente ia comentar e conversar sobre algum tema bíblico. E quando a pessoa já não tinha mais um argumento bíblico, ia dizer: não, mas eu penso assim. Mas eu aprendi assim, mas o meu pastor me ensinou, mas o meu pai me ensinou. Ei, independente do seu pastor ter te ensinado, do seu pai, do seu avô, do seu tio, do papa, não sei quem, se não está na Bíblia, não pode ser um padrão de vida, não pode te estabelecer. E eu garanto para você que a Bíblia é completa, ela vai te falar de tudo que você precisa. Se você buscar orientação na palavra de Deus, ela vai te orientar sobre todos os aspectos da sua vida. E eu quero contribuir com
com vocês com algo aqui da palavra do Senhor que mexeu comigo, que é a história de Jesus quando ele cura um cego de nascença. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Todo o capítulo vai contar essa história, eu vou tentar ler alguns versículos apenas. Acredito que todos vocês conhecem a história da cura desse jovem, desse moço. Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim, olha, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram-lhe, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem este pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, preste atenção, Jesus está conversando com os discípulos, e eu já falei para vocês algumas vezes que a caminhada de Jesus em todo o tempo era ensinando os discípulos a andarem com Ele, a viverem nessa terra conforme Ele viveu. Esse era o padrão de vida de Cristo, Ele estava o tempo todo ensinando alguma coisa para os discípulos. Tudo que Jesus fez tem um padrão de ensinamento e não é diferente aqui. E agora ele vê um cego de nascença e a Bíblia diz que então os discípulos perguntam para ele, quem pecou, ele ou seus pais? Por que os discípulos fazem essa pergunta? Porque esse era o padrão de entendimento e de conhecimento que tinham passado para eles. Eles haviam aprendido que para uma pessoa ser cego, ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Então a pergunta se refere a um conhecimento prévio. A pergunta se refere a um entendimento que eles tinham, e agora eles lançam para Jesus, e graças a Deus que eles perguntam para Jesus. Mas era isso que estabelecia no coração deles. Imagina essa pergunta não sendo feita para Jesus. E os discípulos passando nesse mesmo lugar e vendo esse mesmo homem cego de nascença e dizendo um para o outro, está vendo? Ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Sabe por que ele é cego? E talvez ensinando para o filhinho, está vendo o filhinho ali? Sabe por que aquele moço é cego? Porque ou ele pecou, ou os pais dele pecaram. Então por isso ele é cego. Aí talvez o filho perguntasse, mas pai, quem te falou isso? Não, é Deus quem falou isso. Às vezes ainda fala, não, a Bíblia fala essa história. E a gente começa a criar um monte de coisas que a gente acha que é um padrão bíblico, que a gente acha que é uma verdade bíblica. Eu me recordei aqui de um dia que eu preguei algo, e no final do culto a Gabriele, eu acho que a Gabriele é a Milena, a Gabriele me interpelou, falou, pai, isso que o senhor falou está na Bíblia? Eu falei, está na Bíblia. Foi isso? E aí a gente foi procurar na Bíblia e eu não achei na Bíblia. E no outro domingo eu tive que vir aqui pedir perdão e dizer, irmãos, eu disse que algo tinha na Bíblia e não tem na Bíblia. Não lembro o quê. Não lembro mais o quê, mas são coisas que a gente aprende. São coisas que falaram para a gente, e a gente vai construindo aquilo e vai seguindo aquilo como verdade. E se eu não pesquisar, e se eu não buscar na palavra realmente a sabedoria sobre aquele assunto, eu vou me perder. E daí a pouco eu estou vivendo um padrão religioso ao invés de viver um padrão bíblico. E a minha função e o desejo do meu coração é te tirar de um padrão religioso e te colocar num padrão bíblico. A religião cristã, os evangélicos, eles são rejeitados muitas vezes aí fora por viver um padrão religioso e não um padrão bíblico. Eu vou tocar num assunto muito polêmico aqui, mas talvez é importante falar sobre tatuagem, por exemplo. Então a gente condena quem usa tatuagem. O Kim, por exemplo, você fez tatuagem, né, Kim? Já pensou ali? Aí o Kim vai lá e faz a tatuagem e eu começo a condenar o Kim. Não, rapaz, você pecou, você vai para o inferno, porque lá em Levítico 18 fala sobre isso. Não, porque lá tem um texto que diz, não farás marcas no teu corpo e tal. E aí eu começo a condenar. De repente eu olho para minha esposa e acho que ela está com a sobrancelha feia. E aí eu contrato a design de sobrancelha mais famosa de Governador Valadares, que é a Gabriele Vitória. E eu mando ela fazer uma pigmentação na sobrancelha da minha esposa. Eu faço na minha também, não tem problema, né? Vou fazer na minha.
E aí eu continuo condenando o Kim porque ele fez um leão no braço. Mas eu não me condeno porque eu fiz pigmentação na minha sobrancelha. Não, mas isso aí é diferente. É porque eu fiz, porque a minha sobrancelha, eu sofri um acidente, cortou e eu precisava... Mas é uma tatuagem tanto quanto a outra. Se a Bíblia tem uma coisa, se a Bíblia não tem uma coisa, fugiu a palavra, mas ela não dá legalidade para algumas coisas sim e algumas coisas não. A Bíblia diz que a palavra do Filho de Deus tem que ser o sim, tem que ser sim, e o não tem que ser não. Não há essas conveniências, não. Pode, mas mais ou menos, que não tem isso, ou pode ou não pode. Se a Bíblia diz não faça, é não faça. Não tem, pode fazer de vez em quando. Mas se a Bíblia não diz nada a respeito, ela não diz nada a respeito, então também eu não vou dizer nada a respeito. Então a gente tem que começar a tomar cuidado com essas coisas, porque os padrões religiosos, eles vão criando conceitos em nós, e esses conceitos muitas vezes afagam o nosso ego, e a gente começa a achar que está fazendo a coisa massa, fazendo a vontade de Deus, e na verdade nós só estamos alimentando a nossa carne. Colossenses capítulo 2, finalzinho do capítulo, Paulo vai falar sobre isso. Ele fala: pare de seguir ordenanças que são humanas, conceitos humanos, tais quais não toques nisso, não proves aquilo, e não manuseis aquilo outro. Tais coisas têm aparência de sabedoria, mas não passa de culto ao corpo, e não tem poder nenhum contra a imoralidade sexual. Nós precisamos começar a cuidar dos padrões que nós fomos ensinados e começar a rever. E esse é um tempo propício para isso, querido. Pega um livro, vai ler. Vai ler a Bíblia, escolhe lá um capítulo bíblico, vai fazer uma leitura dinâmica da Bíblia, vai começar a estudar a palavra para você, senão não tem jeito, querido. Nós vamos continuar sendo enganados por padrões religiosos a vida toda. Os discípulos viram para Jesus e falam: quem pecou? Eles tinham convicção do que estava falando. Eles não perguntaram: por acaso alguém pecou? Por acaso ele pecou? Ou não, eles perguntaram: quem foi? O filho ou os pais? Eles tinham convicção que alguém tinha pecado. E Jesus responde para eles: não, nem ele, nem seus pais. Essa enfermidade, essa doença na vida desse garoto, desse moço, é para que nele se manifeste a glória de Deus, ou as obras de Deus. Jesus começa a quebrar, e lembrando, era dia de sábado. A Bíblia diz então que Jesus pega e cospe no chão e faz um lodo, e então passa nos olhos daquele garoto, e manda ele lavar no tanque de Siloé, se não me falha a memória. Jesus poderia ter dito para ele: veja, que os seus olhos se abram. Mas por que Jesus então faz aquele trabalho? Entenda, ele faz um trabalho, ele faz um lodo, ele cospe no chão, ele pega e passa nos olhos daquele moço. Jesus trabalha para que ele fosse curado. Por quê? Porque no dia de sábado, para os religiosos daquela época, não podia fazer isso. Se Jesus simplesmente diga: veja, talvez não teria causado toda a situação que foi causada a partir daquilo que ele fez. Mas ele fez dessa forma para que então o trabalho que ele tinha feito pudesse tocar nas concepções religiosas de quem estava vendo a situação acontecer. Se tem uma coisa que eu gosto em Jesus, é que ele era um provocador. Lembra dele conversando com a mulher samaritana lá no poço de Jacó? Chama lá seu marido. Ela: não tem um marido. Ele sabia que ela não tinha, ele estava provocando ela. Eu gosto de Jesus porque eu vejo ele como um provocador. E agora ele vai provocar então a estrutura religiosa daquela época. Ele trabalha em algo para que aquele jovem fosse curado. E ele estava mostrando para aqueles discípulos, e ele estava mostrando para os religiosos. Ele estava dizendo: a vida vale mais do que as tradições de vocês. Se você continuar lendo o texto, mantenha a sua Bíblia aberta aí. A Bíblia diz que aquela situação, a cura daquele jovem, começou a causar um reboliço. As pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo. E aí os fariseus, os religiosos, começaram a interrogar
por que Jesus tinha curado aquele garoto. Foram aos vizinhos perguntar, foram aos pais. Os pais dão uma resposta bacana, falou: ó, o que a gente sabe é que ele é cego de nascença e que ele está curado agora. Agora, se você quiser fazer uma pergunta, vai lá e pergunta para ele, não para nós, ele já tem idade. Os pais dele indicam, vai lá perguntar para ele. Porém, quando você lê todo o texto, e aí eu te aconselho a ler todo o capítulo 9 para você entender toda a história. Aqueles homens, eles começam a procurar uma forma de incriminar Jesus pelo que ele tinha feito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o padrão religioso que ele causa em nós é exatamente isso. E muitas vezes o que vai acontecer é a estranheza por aquilo que está acontecendo, a estranheza pelo milagre, a estranheza pelas maravilhas, a estranheza pela cura de alguém, porque os nossos padrões, eles não podem aguentar e suportar aquilo que Deus faz através das suas manifestações. Jesus cura um cara, e ao invés deles começarem a agradecer a Deus pela cura daquele jovem, eles começam a interrogar e querer saber o que realmente tinha acontecido, porque o problema deles não era sobre aquela vida que estava sendo curada, mas sobre perseguir Jesus. Toda vez que você entender que você vai viver um padrão em Deus, prepare-se, porque você vai ser perseguido, e por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. O padrão religioso, ele constitui exatamente nesse padrão, e aí a gente vê pessoas que ao invés de procurar se alinharem com o Senhor, o seu coração com Deus, a sua mente com Deus, na sua moral, na sua ética, na sua conduta, na sua vida, eles começam a viver um padrão religioso, fantasioso, e é por isso que Jesus chama de sepulcros caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro estão todos podres. Eu afirmo algo aqui para você nessa noite, segundo aquilo que eu conheço da palavra do Senhor. O primeiro lugar que Deus quer tocar na sua vida é no seu caráter. A primeira coisa que Deus quer mudar em você é o seu caráter. É a sua conduta, a sua forma de se comportar nas suas relações com as pessoas. Nós terminamos essa semana na escola de princípios, frutos do Espírito. E a gente falou sobre cada um deles em cada escola, em cada aula a gente estava falando sobre cada um deles. E nós terminamos falando sobre o domínio próprio. E em todas as aulas eu sempre falei que o segredo do fruto do Espírito é porque o Senhor quer nos constituir a imagem e semelhança dEle. Ele quer que nós nos pareçamos com Ele. E você vai ver que os frutos do Espírito têm a ver comigo, com a minha conduta, mas ele tem a ver também com as minhas relações, em como eu me relaciono. Quando você pensa em amor, paz, amor, alegria e paz, você pensa numa forma de pensar, num padrão de mentalidade. Eu sou uma pessoa feliz e pronto, eu tenho paz e pronto, eu amo e pronto, isso nada pode mudar. Mas quando você pensa em longanimidade, benignidade e bondade, isso tem a ver em como eu me relaciono com as pessoas. E aí, se você pensar em domínio próprio, em paciência e em... Me ajudem aí. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Faltou um. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você pensa nisso, você está falando de algo que é inerente a você, é o seu padrão de conduta. Independente do que está acontecendo à sua volta, você vai viver assim e pronto. Mas quando você pega um padrão religioso, querido, você vai ver pessoas que vivem totalmente distorcidas dessa vida, que não têm domínio próprio, mas que são chamados cristãos. E que batem no peito dizendo, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou... Não, e reivindica algo que não é dele. E aqui, se você ler o texto, eu não vou ficar lendo todo o texto para não tomar muito tempo, mas se você ler o texto, os fariseus, eles falam, não, nós somos filhos de Moisés. Eles reivindicam algo para eles que não era deles. Como quando estão conversando com Jesus e falam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, não estavam querendo me matar. Então, querido, o padrão religioso, ele sempre vai te tirar da verdade de Deus, da verdade bíblica. E você precisa sair desse lugar. E nessa noite eu pergunto para você, quais são os padrões que têm medido a sua vida? Quais são os padrões que têm direcionado a sua vida? Eles perguntam,
eles desafiam aquele jovem, e quando aquele jovem começa a responder, dizendo: não, eu fui curado mesmo, ele me curou, eu era cego de nascença, e agora eu estou vendo. Não, como que você explica isso? Olha, eu não sei te explicar, eu sei que eu nunca tinha visto, e agora eu vejo. E quando eles viram que não tinham argumento contra aquele jovem, nem contra Jesus, sabe o que eles fizeram? Expulsaram o jovem, dizendo: vai embora, some daqui, não queremos mais conversar com você. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: contra a palavra de Deus não há argumentos. Contra a palavra de Deus não adianta, porque você sempre, quem vier contra a palavra de Deus sempre vai se esbarrar na verdade bíblica. E a verdade da palavra de Deus não se discute. Não porque ela não é discutível, mas é porque é um fato, está provado. Não tem argumentos que vão rebaixar a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Não adianta a gente ficar se apegando a um monte de argumentos religiosos, a um monte de padrões religiosos, um monte de ritual religioso. Viva a palavra de Deus, viva a Bíblia. E a palavra do Senhor, na história, conta que quando aquele jovem é expulso do meio lá dos religiosos, ele sai andando e ele encontra com Jesus. E Jesus dá uma palavra para ele. E mais uma vez provoca os seus discípulos, dizendo que o maior mal não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Que o maior mal não é quando a pessoa não consegue enxergar fisicamente, mas é quando ela não consegue enxergar espiritualmente. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, as pessoas criariam comichões nos ouvidos, para que não pudessem ouvir a sã doutrina, que as pessoas teriam as suas vistas cegadas para não enxergar a verdade da palavra de Deus. O tempo que nós estamos vivendo, querido, é um tempo que está acontecendo exatamente isso. As pessoas não estão conseguindo ouvir a sã doutrina, não estão conseguindo ouvir a verdade. E infelizmente o homem, o ser humano, ele se apega a qualquer coisa, e daí a pouco vai surgir alguém aí fazendo um monte de barulho, e todo mundo vai se apegar ao barulho, e vai seguir atrás, porque infelizmente nós somos movidos por isso. Mas o meu conselho para você é: se apegue à palavra do Senhor. Cuidado com as mentiras que têm sido pregadas, cuidado com as lives da vida que têm acontecido por aí. Se apegue à palavra do Senhor, não vá seguindo qualquer argumento, não vá seguindo qualquer entendimento por aí. A Bíblia não é de interpretação humana, ela já fala sobre isso. O que está escrito e pronto. Um dos padrões religiosos tão prejudiciais para nós é exatamente a ideia de que nós precisávamos viver aqui, porque a nossa vida aqui ia passar rapidinho para a gente ir para o céu. Enquanto a Bíblia diz que nós vamos ficar aqui por 1000 anos reinando com Cristo. Se uma vida de 100 anos para nós é uma vida muito longa, imagina 1000 anos. E a Bíblia diz que nós vamos ficar aqui por 1000 anos com Ele reinando. E como eu não vou me preparar para uma vida de 1000 anos e quero me preparar para uma vida eterna? Eu vou dizer de novo para você isso: como eu quero estar preparado para viver eternamente com Ele, se eu não estou me preparando para viver 1000 anos? Quando você pensa na eternidade, qual é a relação que você faz da eternidade com 1000 anos? E como eu vou viver e me preparar para viver com Ele 1000 anos, se eu não consigo me preparar e viver com Ele por 100 anos aqui nesse tempo? Se eu não consigo viver nesses dias, que são dias encurtados, que a perspectiva de vida aí para o brasileiro, acho que chega do homem 75, 80 anos no máximo. Como eu não consigo, como que eu vou me preparar para viver uma vida de 1000 anos, se eu não consigo viver uma vida de 80 com Ele? Entende que a vida com Deus, ela é uma vida construída, e eu preciso viver o agora, e viver esse tempo com Deus, para que eu me prepare para viver o milênio com Ele, para que eu me prepare para viver a eternidade com Ele.
Mas a gente se acostumou a viver como a nossa vida aqui é passageira, vai passar rapidinho, a gente está aqui só de passagem. Não, isso é tudo verdade. A não verdade é para o que você está sendo preparado. Assim como eu iniciei dizendo que nós conhecemos a Jesus e conhecemos o Espírito Santo, mas não conhecemos a Deus como Pai, assim também são vários padrões bíblicos. Assim também é a verdade sobre a nossa eternidade. Nós crescemos sendo preparados para ir para o céu, e a Bíblia diz que nós vamos ficar nessa terra ainda por muito tempo. E nessa noite, querida, o que eu quero despertar você é a pensar sobre isso. Lembre-se, nós estamos na estação libertação. É a estação que me liberta dos padrões religiosos. É a estação que me liberta das maldições. É a estação, não que a estação tenha esse poder, mas é nesse tempo, nesses 3 meses que a gente se dedica a falar um pouco mais sobre isso. A instruir a igreja um pouco mais sobre isso. Mas infelizmente, a cegueira espiritual tem matado as pessoas. E nessa noite eu quero despertar você a entender essa verdade bíblica de que você precisa se voltar para Ele. A gente estava conversando essa semana e eu falei sobre o porquê de nós não vivermos muitas coisas em Deus, de não experimentarmos muitas coisas de Deus, é porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. O salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí eu começo a dizer: Senhor, satisfaz o desejo do meu coração, Senhor, satisfaz o desejo do meu coração, mas você tem agradado a Ele? A gente lembra da Bíblia que diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Então tudo que você pedir você vai receber, tudo que você pedir você vai receber. E aí, não, Senhor, eu estou pedindo, por que eu não estou recebendo? Mas aí você não vê que a Bíblia diz que você tem que obedecer aos mandamentos, seguir todos os mandamentos, ou observar os ensinamentos bíblicos. Então nessa noite, querido, eu quero despertar você a olhar para isso. Cuidado com os padrões religiosos que têm sido estabelecidos sobre a sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha de questionar aquilo que está sendo ensinado. Não tenha vergonha de terminar a live aqui e você mandar uma mensagem para mim dizendo: pastor, o senhor falou isso durante a pregação, como é isso? Me explica melhor, eu não creio assim. Vamos conversar sobre a Bíblia. Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Não tenha medo de mandar mensagem lá no WhatsApp perguntando. Não tenha medo, não, você que está assistindo a live, não tenha medo de ir aí no Messenger e mandar perguntas para nós. Nós estamos aqui para trazer esclarecimento bíblico. E como eu disse há um tempo atrás, eu disse algo aqui que não era bíblico. Eu fui questionado pela minha filha e eu tive que mudar. E eu não tenho medo, querido, de ser corrigido. Graças a Deus, se tem algo que Deus me deu, foi um coração ensinável. E eu quero que vocês também tenham esse coração. Amém? Amém? Querido, busque o padrão bíblico para a sua vida. Não se estabeleça sobre nenhuma outra relação que não seja a relação bíblica. E como eu disse no final do texto, João, ele cita esse momento de Jesus do reencontro, quando ele reencontra o garoto. Ouviu Jesus que o tinha expulsado e encontrando-o, perguntou-lhe, versículo 35, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é ele quem fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aquele garoto agora com seus olhos abertos, e aí essa alusão do que é espiritual e do que é físico, esse abrir os olhos espirituais, esse abrir os olhos físicos, é Jesus nos despertando para abrir os olhos espirituais. Ele está dizendo: olha, você precisa crer agora no Filho de Deus, você precisa acreditar nele. João capítulo 1, versículo 12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O que me faz filho não é outra coisa senão acreditar em Jesus. E aí a Bíblia diz, João contando que ele afirma: então eu creio, Senhor, e o adora. E aí no versículo 39 em diante, Jesus afirma: olha, disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Eu disse para você que se tem uma das características de Jesus que me atrai, é o fator provocativo dele.
Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Ele está dizendo: vocês veem, e eu vim para que aqueles que não veem vejam, mas os que veem não vejam. E aí os fariseus perguntam: por acaso nós somos cegos? Jesus: não, vocês são os que veem, e eu vim para que vocês não vejam. Então cuidado, querido, porque às vezes aquilo que está construído, mas eu não concordo com isso, tá, independente de você concordar ou não concordar, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o padrão bíblico para aquilo que você não concorda? Mesmo você não concordando, obedeça, porque é o padrão bíblico para a sua vida. Obediência não é concordância, obediência é obediência. Amém?